Da tribuna da Câmara, o deputado federal Carlos Jordi questionou o silêncio da Rede Globo sobre as graves declarações do ex-operador Marcos Valério, convocado para depor na Câmara para explicar suas falas. O deputado apontou: "O que me causa mais estranheza ainda é esse silêncio da TV Globo. Todos os meios de comunicação, como Record e Veja, estão divulgando isso, mostrando a gravidade da coisa, mas a Globo se cala." O deputado questionou: "Pensem bem, troquem Lula por Bolsonaro. Imaginem Bolsonaro sendo delatado no assassinato de um ex-prefeito ou de uma pessoa ligada à política. Imaginem o que estaria acontecendo no Brasil. Imaginem o que a Rede Globo estaria fazendo com a figura do presidente. Que silêncio é esse que a Rede Globo está tendo diante dessas graves acusações de Marcos Valério?" Jordi defendeu a instalação imediata de uma CPI e afirmou: "Vamos instaurar essa CPI e não é depois da eleição, porque a eleição deste ano tornou-se questão de segurança pública, questão de segurança nacional. Não queremos que aconteça com o Brasil o que está acontecendo com a Venezuela, cujo governo tornou-se um narco-estado. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais, sites e partido censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de um ano, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, bom, ontem eu falava aqui nessa tribuna a respeito dessa denúncia bombástica do Marcos Valério, em que fez uma delação, em que estavam agora investigando novamente o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. E eu falava que era gravíssimo tudo isso que está sendo noticiado, em que havia um esquema ilegal de financiamento de campanhas de petistas e que era através de empresas de ônibus, empresas de transporte pirata e bingos que faziam lavagem de dinheiro do PCC. E Marcos Valério associa o PT ao PCC e diz que Lula é o mandante do crime, porque estava apagando um arquivo, pois ele tinha um dossiê. Mas o que me causa mais estranheza ainda é esse silêncio da TV Globo. Todos os meios de comunicação, a Record, a Veja, deputado Paulo Martins, estão divulgando tudo isso, mostrando a gravidade da coisa, mas a Globo se cala. Pensem bem, troque Lula por Bolsonaro. Imagina Bolsonaro sendo delatado no assassinato de um ex-prefeito ou de uma pessoa ligada à política. Imagina o que estaria acontecendo no Brasil. Imagina o que a Rede Globo estaria fazendo com a figura do presidente. Que silêncio é esse que a Rede Globo está tendo diante dessas graves acusações de Marcos Valério, que foi o operador do Mensalão, operava 100 milhões para a compra de votos de deputados da base governista na época do governo Lula? Que silêncio é esse? O que estão querendo fazer com o Brasil é transformar num narco-estado? Estão querendo entregar o país nas mãos de narcoterroristas?
E exigimos já que haja sim essa CPI, que o deputado Carlos Sampaio disse que está coletando assinaturas. Conte com o meu apoio, deputado Carlos Sampaio. Vamos instaurar essa CPI, não é depois da eleição, porque a eleição esse ano se tornou questão de segurança pública, questão de segurança nacional. Não queremos que aconteça no Brasil o que está acontecendo na Venezuela, onde se tornou um narco-estado. Não queremos que tenhamos um assassino que foi delatado, um assassino de alguém que tinha um dossiê contra os seus algozes petistas, sendo uma pessoa que possa se candidatar à presidência do Brasil. Isso é um insulto ao brasileiro. CPI do narcotráfico já. CPI do narcotráfico já. Obrigado. Povo brasileiro, a pergunta que se faz é: quem mandou matar Celso Daniel? O fantasma que para muitos petistas já estava esquecido e enterrado, ressuscita. E ressuscita da forma mais viva. Celso Daniel está mais vivo entre os petistas do que antes da sua morte. Agora, com a delação de Marcos Valério, mostrando a relação íntima entre o PT e o PCC na lavagem de dinheiro e as ameaças e pressões que se faziam ao ex-presidente Lula, Marcos Valério abre a caixa de Pandora. E, na verdade, esta homologação da sua delação não teve como não ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo que liberou Lula não teve como não homologar a delação de Marcos Valério devido à fartura de provas que ele mostra a ligação íntima do PT e de Lula com o crime organizado com o PCC. A morte de Celso Daniel estaria, portanto, ligada a isso, a um dossiê que ele tinha nas mãos para denunciar os petistas, e dizem que inclusive Lula, que recebia esse dinheiro do crime organizado. A relação PT e crime organizado já é uma relação conhecida. A defesa que eles fazem dos traficantes, que eles chamam carinhosamente de meninos, já é conhecida. Lula, há pouco tempo, revelou que fez uma ardorosa defesa dos sequestradores de Abílio Diniz, dizendo: solta os meninos, FHC. Na verdade, o que Marcos Valério está denunciando é o que todos nós já sabíamos. O que faltava era a prova, que agora está vindo. Senhoras e senhores, votar em Lula para presidente da República, diante de gravíssimas acusações homologadas pelo STF, significa que o Brasil está correndo o risco de colocar de volta na presidência da República um sócio do PCC. Boa tarde para todos os nossos colegas deputados. Vou tentar. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Fala. A comissão... 9, 8. Acabou o som. Agora voltou, presidente. A Comissão de Segurança Pública aqui dessa casa aprovou ontem a convocação do ex-empresário, ex-operador do PT, do Mensalão, para prestar esclarecimentos na próxima quinta-feira, se eu não me engano, no próximo dia 14. E eu queria fazer um alerta. Bastante preocupado estou e peço à Polícia Federal que tome todos os cuidados de proteger a vida desse cidadão Marcos Valério. Se já morreram 6 ou 7 pessoas
no caso Celso Daniel, eu não tenho a menor dúvida, como policial, que Marcos Valério hoje corre sério risco de morte. Corre sério risco, porque por trás dessa história macabra, por trás dessa história criminosa, temos poderosos da política e do crime, que estão juntos há muito tempo, matando pessoas, assaltando o nosso dinheiro e fazendo o pior para a população brasileira. Será que Marcos Valério terá vida até quinta-feira para comparecer aqui na Comissão de Segurança Pública e dizer para nós exatamente qual era a ligação do PT com o crime organizado? Nós temos uma semana até chegar esse grande dia, onde ele revelará exatamente qual é a ligação do Partido dos Trabalhadores com o primeiro comando da capital, que é a organização criminosa mais poderosa que nós temos no país, e eu fico aqui pensando se ele estará vivo para ouvir os nossos questionamentos. Peço à Polícia Federal que realmente tome cuidado com a vida desse sujeito, porque é importante para todos nós, não só parlamentares, mas para todos os brasileiros, para saber quem é exatamente Luiz Inácio Lula da Silva. Ladrão, nós já sabemos que ele é. Agora eu quero saber se Luiz Inácio Lula da Silva também é assassino, é mandante de um crime cometido em 2002, no meio da sua campanha presidencial, quando o ex-prefeito de Santo André foi assassinado na cidade de Juquitiba mediante tortura. Fique esse alerta, senhor presidente, para toda a Polícia Federal do Brasil.